Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FDT Cast, o podcast oficial da Fundatec, onde vocês poderão acompanhar conteúdos com relação a comportamento humano, saúde, tecnologia, inovação, governança, entre outros. Eu sou Felipe Homem, hoje estamos aqui para falar sobre felicidade organizacional e engajamento. Baita tema, o pessoal curte demais ouvir sobre o tema felicidade, e daqui a pouco eu já vou falar aqui quem é o nosso participante, super especialista no tema, aliás. Mas antes eu queria dar uns recadinhos aqui para o pessoal, tá? Siga aí o nosso FTT Cast, tanto no YouTube quanto no Spotify, para não perder nenhum dos insights que a gente vai trazer aqui. Nessa primeira temporada, vamos ter 12 episódios, vamos ter 3 temporadas, então, para não perder. E, claro, as redes sociais da Fundatec, que vocês podem seguir, comentar, compartilhar, porque a gente vai interagir com vocês por lá. Assim também como as redes sociais do nosso entrevistado, o Celso, que está aqui, e que a gente vai deixar também fixado para vocês conhecerem melhor o trabalho do Celso. O Celso, que é uma honra, primeiramente, né, Celso, te ter aqui conosco. O Celso é consultor aqui da Fundatec também, já fez trabalhos conosco, é um entusiasta sobre o tema da felicidade, mas também sobre outros temas do comportamento humano, psicólogo como é, organizacional, atua fortemente nessa área junto às organizações, com o foco nas pessoas. Celso, obrigado pela tua presença, né? Antes da gente começar aqui, o que que te move, né, a trabalhar tão apaixonadamente aí, na área do comportamento humano, para tu poder te apresentar um pouco aí para o pessoal. Muito Legal. bem-vindo. Obrigado, Felipe. Fundatec é minha casa, né. Eu me sinto muito em casa aqui. Agora, mês passado, a gente teve um encontro da BRH aqui, foi maravilhoso reencontrar o pessoal. E fizemos alguns trabalhos aqui bem legais, né, para descobrir o Exato. propósito das pessoas, gerar mais engajamento, técnicas de resiliência. Então, eu sou sim um apaixonado pelo comportamento humano. Eu costumo dizer que na época que eu pensei em fazer uma faculdade, né, nós ainda tínhamos impressos, né, as faculdades entregavam pra gente impresso todos os currículos, né, que tu olhava ali qual eram as cadeiras que tu ia fazer, né, em Isso. cada curso, e o único que me interessava era psicologia, né, não tinha nada além da biologia que também me chamava atenção, né, e hoje eu também estudo isso, né, eu costumo dizer que a psicologia como ciência humana, ela tem que concordar com outras ciências humanas, né, assim como as ciências da exatas, como a física e a química, dependem da matemática para avaliar se aquilo Elas ali está conversam, certo, né, claro, é. precisa ter um alinhamento, né. Eu não posso dizer alguma coisa em nome da psicologia que a antropologia não concorde, ou que a primatologia, ou a biologia, né, ou a neurociência não concorde. Então esse alinhamento todo, né, me fez buscar mais conhecimento, né, não ficar só na psicologia, conseguir ser uma pessoa um pouco mais abrangente, e me tornar mais convicto daquilo que eu trago, né. Eu sempre digo que eu não sou o dono da verdade, eu adoro ser questionado, adoro que as pessoas dizem: "Não penso como tu", eu vejo as coisas de forma diferente, porque daí me estimulam cada vez mais a pensar, A né. pensar. É isso que eu venho trazer aqui, as minhas ideias, a minha contribuição, né, mas a cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo, então vamos respeitar as individualidades, né, e generalizar sempre vai ser um erro. Então, muito obrigado por estar aqui, porque é um espaço maravilhoso. Que bacana, a gente que agradece, e e o nosso telespectador vai sair muito feliz, já que a gente vai falar sobre o tema de felicidade, vai ser muito feliz desse nosso episódio. Meu objetivo é esse. É esse aí. Vamos pensar, Celso, assim, para iniciar, né, Uhum, não é muito comum, ou pelo menos não era muito comum, a gente, tratar o tema de felicidade dentro das organizações. uhum. Até por muito tempo, hã, o que se via mais era relatos de queixa, né, de trabalhar de que o trabalho não era algo que levasse, né, que aquele ambiente não era um ambiente que deixasse a pessoa feliz. Uhum, Era um trabalho para um sustento, né. uhum. Hã, como é que isso veio mudando? O que que é a felicidade organizacional?
Acho que as coisas sim vêm mudando, né, e dependem muito do momento de vida da pessoa, do conhecimento que ela tem sobre as coisas, de que forma ela vê esse mundo. Faz mais ou menos umas 3 semanas eu fui no mercado perto da minha casa, né, e tinham 3 senhores conversando na frente desse mercado, eles trabalhavam com telecomunicações, estavam consertando alguma coisa num poste. E o mais idoso deles recebeu uma ligação, eu estava passando ali naquele momento, e ele atendeu a ligação e disse assim: "Oi filha, bom dia". "Não, tá tudo bem, só tô trabalhando, né, tô aqui no trabalho, mas tá tudo bem", tipo assim, como se o trabalho fosse uma coisa ruim, Uhum. né, é justamente isso que a gente precisa desmistificar, porque eu fico pensando, né, Felipe, nós estamos aqui numa sala, nesse ambiente aqui, o que que tem aqui que não é fruto do trabalho de alguém? Né, a nossa roupa, como eu digo, né, que a gente veste, que não é feita por nós, se a gente for pensar quantas pessoas se envolveram para que a gente possa ter uma camiseta, desde quem foi lá arar o chão, a terra, plantar a semente, cuidar daquela plantação, né, até a colheita Toda e a tudo cadeia mais, envolvida, toda né? essa cadeia envolvida, sabe, a gente não se dá conta. E outra, né, a partir disso a gente pode começar a pensar o que que é o trabalho efetivamente. O trabalho, eu costumo dizer que não existe nenhuma profissão no mundo que trabalha para si. Todos trabalham para uma demanda de alguém. É. Quando aquela demanda não existe mais, eu preciso procurar alguma outra coisa para fazer, né. Então, dentro da nossa casa não tem nada que a gente fez, são coisas feitas por outras pessoas, né. Esses dias um rapaz me disse: "Ah, mas eu pintei minha parede". Mas foi tu que fez o pincel? Foi tu que fez a tinta? Né, então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para as pessoas começarem a se sentir um pouco mais felizes no trabalho, é desmistificar isso. Fazer com que as pessoas entendam que elas estão num mundo coletivo, aonde tem milhares de pessoas trabalhando para a gente lá fora, aqui tem pessoas trabalhando para a gente poder fazer esse podcast, tem pessoas que a gente não está vendo, que estão colocando a internet no ar, a luz está funcionando, né, se a gente daqui a pouco for num restaurante, vai ter pessoas que estão lá cozinhando para a gente poder ter o que comer. Então essa integração toda, essa quebra dessa visão individualista, né, que infelizmente é uma coisa que cada vez cresce mais, É. né, daqui a pouco a gente vai entrar numa pergunta que é bem interessante, eu fiquei me debatendo nela, assim, ainda estou me debatendo nela, né, bem interessante, uma pergunta que vem aí a seguir, mas basicamente isso, sabe, ajudar as pessoas a entender o quanto elas são importantes para os outros e os outros são importantes para ela, nessa linha do trabalho coletivo, onde a construção nunca é feita por uma pessoa só. Uhum. E Celso, como é que não se pode confundir dentro das organizações, né, porque felicidade pode ter relação com a expectativa das pessoas também, Sim. né, Uhum. e muitas vezes essa expectativa de ser feliz numa organização, ela é responsabilizada à própria empresa, à própria organização, que Uhum. acredito eu, tem a grande parte de criar um ambiente para isso, mas também tem muita coisa que é do funcionário, do colaborador. Como é que se chega a um nível de equilíbrio entre expectativa, realidade e alinhamento dessas situações? É interessante essa tua pergunta, né, acho E que não dava um estava no podcast roteiro, não então estava a gente não, não tem que estava não. Dava um podcast só só ela, né. disso, né? O que que acontece, né, Felipe, as pessoas hoje em dia estão, né, na minha visão e na visão de muita gente aí, perdidas, não sabem que pra que serve essa vida, né. A psicologia diz que a gente tem 7 crises vitais. Uma delas é a crise existencial, onde eu paro para pensar: o "Que que eu estou fazendo nesse mundo? Quem eu sou? Se as coisas que eu conquistei até agora valem a pena? Se esse caminho que eu estou trilhando é o certo ou não?". Daí a gente coloca tudo numa balança, né, e às vezes muda de carreira, encontra uma outra coisa para fazer, ou então fica só se lamuriando, se lamentando, se sente incapaz, impotente de mudar, né. Mas a expectativa é o caminho da frustração. Né, eu venho para uma empresa com uma expectativa X, eu posso encontrar aquilo que eu estou buscando ou não. Eu tenho que saber ser resiliente frente àquilo ali, né. Mas só uma Claro, observação, eh, a expectativa é inerente, né, é as pessoas inerente. o que eu faço com ela ali é que precisa de um cuidado. Sim, é que nós somos o único ser vivo que é capaz de imaginar coisas, né. A nossa capacidade de imaginação e criação talvez não sejamos o único, mas o que mais tem, com certeza, capacidade de imaginar. Então, é natural que a gente vá imaginando cenários maravilhosos quando alguma coisa boa surge, né, ou cenários ruins quando alguma coisa nos ameaça, né. Então sim, é natural a gente fazer esse tipo de situação, mas a gente deve evitar,
né, porque o ser humano ele gosta muito mais de viver na fantasia do que na realidade. Então a gente começa a projetar coisas fantasiosas e maravilhosas, a gente sabe que a realidade não é assim. O que acontece muitas vezes, em algumas empresas, é que é desenhado um cenário que não é real. E muitas vezes as pessoas entram imaginando uma coisa e se deparam com outra completamente diferente. Então, a expectativa não foi do candidato, a expectativa foi criada pela empresa com relação àquilo ali, né. Então, Sim. como eu digo, essa pergunta é bem ampla, a gente poderia discutir vários aspectos dela, né. Muito interessante isso, né. E Mas, por e exemplo, desculpa te cortar, não, né, uma isso. coisa que nós fizemos aqui na Fundatec e que tem sido feita em várias empresas, é uma ajuda para que as pessoas possam entender quem elas são, o que que elas estão fazendo nesse mundo. Nós fizemos aqui a oficina do propósito, Ah, né, onde as pessoas param para olhar para sua vida e identificar quais são os seus valores, né, de que forma elas querem viver, o que que elas querem entregar para esse mundo. Lembrando que nós somos seres influenciáveis, então a gente tá, você tem até os influencers agora, né, pessoas exato. que são profissionais em influenciar os outros, né, não necessariamente para o bem. Mas a gente poder ajudar as pessoas a pensar na sua existência, que foi o que a gente fez aqui, para que elas possam entender: "Olha, eu vim para esse mundo com esse objetivo, ou eu posso ter esse e esse objetivo nesse mundo", e aí eu olho para a empresa onde eu estou atuando, para a função que eu faço e entendo um casamento, entendo um alinhamento. "Olha, meus valores são esses. Eu entendo que na minha prática, dentro da empresa que eu atuo, dentro da Fundatec, na função que eu exerço, esses valores estão nos processos que eu realizo", certo? Pode ser várias coisas aí, Tá. né, mas a gente poder fazer esse caso ajudar as pessoas a entender isso, né, vai fazer com que elas tenham esse engajamento. A gente tá falando de engajamento. O que E que é o engajamento? é que eu já ia entrar Engajamento é pra uma paixão. no Engajamento engajamento. é algo que eu gosto de fazer ou alguém que me motiva a trabalhar com ele. Tem muita gente que se diz engajada porque tá junto do sonho do líder, ou acha que o cara é um cara, importante, que é uma pessoa que vale a pena apoiar nos seus objetivos e tá junto com ele. Aí esse líder sai, a pessoa perde o engajamento, ou até um colega sai, e a pessoa entra no estado dentro do nível de engajamento, a gente fala que existem 3 níveis, né. A gente tem o bore out, que é o aborrecimento, a gente tem o engajamento saudável e a gente tem o burnout, certo? E a gente tem também o outras questões aí, mas basicamente essas 3. Essas 3. É, então o engajamento ele é uma relação emocional com aquilo. Eu me apaixono por algo que eu quero fazer. Eu costumo dizer, né, Felipe, existe uma grande mentira no mundo de que o ser humano é um ser racional. Nós somos seres emocionais com capacidade de raciocínio. E muitas vezes a gente nem usa. Se a gente fosse um ser racional, não teria guerra, não teria feminicídio, as pessoas resolveriam as coisas nos argumentos, né? Mas nós não somos assim. Então, esse autoconhecimento, a gente poder entender quem eu sou, de que forma eu me agrego a algo, né, eu me agrego a algo de forma emocional. Eu vou atrás daquilo que eu acho que é bacana, que vale a pena ser entregue para o mundo, para os outros. Pois é, Senão, eu não vou entregar o meu melhor. não vai entregar. E É. pensando em entregar o melhor, Celso, Uhum, eh, a gente levantou uma pesquisa aqui da Gallup, né, de recente, 2024, uhum. dizia que apenas 23% dos funcionários do mundo estão engajados, de Sim, fato, né, perfeito. das empresas em que atuam. E qual é o papel da liderança? Como é que se pode trabalhar? Tu até deu um exemplo, né, que um dos fatores de desengajamento pode ser também a perda de uma liderança, né. Uhum, Mas quando essa liderança está presente ainda, como ela consegue, promover um ambiente, desafiador para que as pessoas se sintam engajadas hoje, num mundo em que tu tem uma diversidade uhum, geracional, né, importante, e que cada uma das gerações possuem características muito específicas, até em níveis de engajamento, uhum. do que elas buscam como propósito nas organizações. É uma pergunta difícil, eu sei, mas A gente tem esse mix geracional, é, a gente tem um mix cultural gigantesco, né? E a função fundamental do líder é criar uma relação de confiança com seus colaboradores. Eu costumo dizer que independente do que eu fizer como RH ou como líder, eu vou sempre carregar a capa da morte. Porque é eu que defino se a pessoa continua ali capa ou da não. morte. Ah, olha só, isso é o gancho aí da
do pessoal depois para divulgar no podcast, ó. A ga Forte, é, gente, a a capa figurinha é tá mole. aquela, né, com o cajado, né, com a foice, né, Aham, enfim. Nós vivemos num ambiente, América Latina, onde as pessoas estão muito mais focadas na sobrevivência do que na evolução, certo? A Europa tem um pensamento diferente, só que agora está mudando também em função de várias coisas que aconteceram por lá. aham. Mas as pessoas entram no ambiente de trabalho e muitas vezes, a maioria delas, não se expõe. Tu pergunta coisas, as pessoas não dizem, a gente estimula elas a participar e elas não se expõem. Por quê? Porque se daqui a pouco o líder não gostar do que eu estou pensando ou do que eu estou dizendo, e a minha tendência por ser, a maioria das pessoas tem uma tendência pessimista, né? Ah, se ele não gostar, daqui a pouco vai começar a me desvalorizar, enfim. Então, o que... Aí entram aquelas fantasias que tu falava lá Exato, no início. perfeito, né? Então, o que que eu preciso fazer como líder? Desmistificar isso tudo. Acho que uma das coisas fundamentais que o líder precisa dizer continuamente para os seus colaboradores é por que que a pessoa continua na folha. Por que que eu te mantenho nessa equipe? Porque se afinal eu sou, entre aspas, o dono do teu futuro dentro dessa empresa, eu defino quando é que tu nasceu, quando é que tu termina o teu contrato aqui com a gente, é o líder que define, e isso nunca vai deixar de existir, essa figura vai sempre estar presente na relação, né? Eu preciso estabelecer uma relação de confiança com pessoas que não têm a tendência em confiar. Então, essa transparência é fundamental, porque Fundamental. eu vejo uma coisa ligada à outra, né, no momento em que tu precisa comunicar, né, o porquê que Uhum, a pessoa está aqui, porque como tu comentou, né, uhum. porquê que ela está na folha de pagamento, Isso. como é que a liderança pode expor isto, e a gente estava falando de comunicação aqui nos Uhum, bastidores, né, uhum. expor isto sem parecer pesado demais, porque tem todo o assunto hoje da segurança psicológica no ambiente, então dependendo Perfeito. do tom ou da forma como é colocado, aquilo pode parecer pesado demais, né, Uhum. para o colaborador, e aí a história da felicidade, né, se É, esvai. o que que acontece? Eu tenho a tendência de criticar as pessoas, né, o ser humano tem a tendência de apontar erros, de ver onde é que as coisas podem ser melhor, né, e no momento que um líder chega para o colaborador e diz assim: "Ó, isso aqui não tá tão legal, isso aqui tu pode melhorar, isso aqui tu", a tendência da pessoa é dizer assim: "Poxa, ele não tá gostando do que eu faço", certo? Então a gente tem o que a gente chama dentro da psicologia positiva de positive ratio. Seria uma forma de tu, evitar esse dano emocional quando tu critica alguém. De que forma tu faz isso? Tu traz algum elogio, e a sugestão é que pelo menos 3. Então quando tu for para um feedback, que pode ser numa sala separada ou pode ser no café e tudo mais, tu falar para a pessoa por que que tu admira ela, de que forma tu vê que ela faz as coisas bem feitas, de que forma tu tá satisfeito com o resultado dela e o que que ela pode melhorar. Né, e dentro do que desse o que que ela pode melhorar, é responsabilidade do líder se mostrar, parceiro dessa melhoria. Então eu costumo dizer que não adianta eu dizer o que está bom e o que pode ser melhorado, sem estabelecer um prazo para aquilo ali, para que possa haver uma continuidade dessa melhoria contínua, que é o que a gente quer fazer com cada colaborador, afinal, o dia de amanhã é diferente do hoje, eu preciso estar evoluindo constantemente. Claro. Né, e o líder tem que apontar uma direção de como melhorar aquilo ali. Talvez não seja que o colaborador vai adotar: "Ó, descobri uma outra forma de melhorar isso que tu me sugeriu e trabalhei", mas quando tu traz um problema e uma solução, ou uma sugestão de solução, tu te mostra, engajado no processo de melhoria da pessoa, não simplesmente criticando ela, né. Eu costumo dizer para as pessoas assim, ó, quando o líder vem te criticar, a pergunta dele: tá, mas Tá, mas o que que tu me admira? O que que eu faço de bom? Porque tu tá sempre me apontando coisas ruins. Tá, E mas o que que eu faço de bom? Tá, mas por que que eu tô na folha? por que que eu tô da folha? Era isso que eu ia te comentar, porque é o questionamento que fica, né, se só, tenho oportunidades de melhoria, mas não tenho nada de entrega positiva, né, Uhum. que sentido, né, de eu estar. Estratégia humana. Qual é a estratégia humana? Conquistar e manter, né. Eu conquistei o emprego na Fundatec, estou aqui, conquistei a minha relação CLT, que era o que eu objetivava, tenho meu salário, tenho meus benefícios e tudo mais. Como é que eu faço para manter isso? Certo? Eu tenho que saber o que que eu estou fazendo de bom e o que que eu não estou fazendo de bom para melhorar, certo? Então,
manter as coisas não é simplesmente, buscar melhorar, é saber também aquilo que eu estou fazendo bem, para continuar isso. Para poder até ter um vínculo de confiança mesmo, né, a Uhum. relação de confiança aberta que tu É, comentava. e acaba sendo uma base para eu poder melhorar aquilo que está ruim. Eu vou focar naquilo que tá ruim, mas eu sei que aquilo ali tá bom, então eu me tranquilizo de certa forma. Eu não me sinto ameaçado do que se eu só trouxer para o colaborador uma crítica, Claro. né, aí é só ameaça. E como até, Celso, estamos aí no board, né, da NR1, né, a norma regulamentadora aí que vai tratar os aspectos de saúde mental, Uhum, segurança psicológica, entre outros, né, de uma forma bem abrangente. uhum. Eh, como é que tu tem visto as empresas se organizar para tratar desses temas? Ou ainda a gente está um pouco atrasado com relação a isso? Porque também se busca, por meio, né, dessa normativa, para que o ambiente fique saudável, pode ser até que seja feliz, né, hã, haja uma relação de confiança em que assuntos possam ser trabalhados de Uhum. uma forma, segura, num ambiente seguro. Como é que tu tem visto aí, já que tu circula por N instituições, né, como a Fundatec, mas também Uhum. outras empresas, como é que estão tratando isso? Vamos combinar, né, que generalizar vai ser sempre um erro. Sim, Mas do que eu tenho visto? isso. Eu tenho visto as empresas muito reativas, tanto em termos de recursos humanos, quanto em termos das suas estratégias. A gente vai percebendo as necessidades das pessoas, o mundo vai mudando e aí a empresa corre atrás dessa mudança. Ela começa a sofrer em seus processos, começa a perder lucratividade e aí ela faz essa mudança, né. A NR1 vai trazer multa, Pois é, vai eu ia te trazer prejuízo perguntar, financeiro. ainda está mais, na consciência dos gestores a questão de quando doer no bolso, do que necessariamente em algo realmente preventivo? Uma pena isso, né. Uma pena gigantesca isso, né. O ano passado eu tive no seminário da NR1 na Fiergs e eles foram muito claros de dizer como funciona uma normativa, certo? Vem uma necessidade de um conjunto de empresários ou de uma classe que representa os empresários, isso vai para um colegiado, esse colegiado discute, leva para o ministério avalia e implanta ou não implanta. Nessa mudança não foi assim. Essa mudança foi o que a gente chamaria, eu poderia chamar de um carteiraço do ministro. Foi colocado de uma forma muito clara isso na Fiera do ano passado, certo? Então, mais uma vez mostra o quanto as empresas estão descontentes com isso e estão, de certa forma, reativas nesse processo. Então, agora há pouco a gente recebeu, num dos fóruns de RH, aí, uma notícia de que foi multado por algumas questões com relação a isso, ou seja, está começando a se criar jurisprudências, sabe, para que as empresas se deem conta do quão nocivo pode ser o ambiente de trabalho. Eu costumo dizer, né, Felipe, que o ambiente de trabalho ele pode te levar para o céu ou para o inferno. Claro, passa pelo teu autoconhecimento, mas também passa pelos processos de gestão. Então, tem muita coisa para a gente fazer. E eu vejo as empresas, a grande maioria delas, agindo de forma reativa. Né, algumas outras bem interessadas em fazer alguma coisa, mas não sabendo bem o que fazer, com aquele temor de daqui a pouco um uso indevido dessa norma pelos colaboradores, enfim, um aumento de afastamentos e outras coisas, de certa forma, não adequadas, né, um mau uso dessa norma. Então, eu acho que a gente está engatinhando ainda, principalmente no Brasil, na questão da saúde mental. É interessante porque esse tema que eu trabalho de felicidade organizacional, felicidade no trabalho, ele é muito forte no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, então, Holanda, né, em países onde existe uma relação de confiança e uma relação, de interdependência, ou uma visão disso muito maior do que nós aqui, né. O Brasil, infelizmente, no ranking da confiança, é o país mais baixo no mundo, né. A Bah, neuroeconomia nos prova isso, né, que essa pesquisa muito simples que foi feita no mundo inteiro, você confia nos outros sim ou não? O Brasil foi o último lugar no ranking. E isso é um calcanhar de Aquiles para qualquer tipo de empresa, porque se eu não confio nas pessoas, como é que eu vou trabalhar com elas? é. Então, aí tá um baita de um espaço para se trabalhar internamente, relação de confiança dentro das empresas. E como é que se faz isso? Através da liderança.
O Stephen Covey tem uma pesquisa maravilhosa sobre o que tu espera do teu líder, né, que ele seja motivador, que ele seja especialista, bom comunicador, voltado para as pessoas, né, e quando ele levantou o resultado, o índice que mais foi votado e que era quase o dobro do segundo lugar, né, porque se destacou de uma forma absurda, era integridade. Integridade. Então como é que eu vou confiar, ter uma relação com a pessoa que não é íntegra, né? Eu pergunto, tu vai no mercado, no restaurante, tu vai no cara da oficina ali, né, no mecânico que tu não confia levar o teu carro, né, tu vai no É, restaurante almoçar que tu não confia, tu tem uma relação afetiva com uma pessoa que tu não confia, não existe relação sem não existe. confiança. Então esse é o calcanhar de Aquiles das nossas organizações e existe um espaço gigantesco para fazer isso. Nós fizemos aqui na Fundatec através Sim, do desenvolvimento da empatia, né, a empatia é o que gera confiança entre as pessoas. Se eu não te conheço, não sei quem tu é, a tendência de eu eventualmente me antipatizar contigo por alguma coisa que tu falou, algum gesto teu é muito maior. muito maior. Não pode deixar isso acontecer no meio de trabalho. Claro. Celso, a gente tem aquela nossa pergunta de fechamento, né, a dica QCV que eu comentei ali no início do vídeo, e tu trouxe agora, a gente, né, veio lá da felicidade, foi falando de comunicação, Uhum, falamos de segurança psicológica da NR1 e chegamos de volta para o líder, uhum, aí no final da tua uhum. fala, né. Como dica final, assim, que tu pode trazer para o pessoal, eu ia fazer uma pergunta direta, mas a gente não vai conseguir ter tempo com ela. Mas qual é a dica QCV que tu poderia dar para o nosso telespectador aqui, pensando em competências, porque tu olha na literatura, tem N manuais aí do que é ser líder, quais são, mas vendo esse cenário em que tu precisa criar relações de confiança, né, para daí permitir um ambiente mais aberto a que as pessoas possam se expor, que foi uma coisa que lá no início tu falou que tem uma Uhum, dificuldade, uhum, né, a pessoa ter confiança para ter exposição, trazer novas uhum, ideias, poder errar, acertar, né, criar um ambiente seguro, ela entender o porquê que ela está na folha de pagamento, uhum. né, num feedback, mais, bem Estruturado, estruturado. perfeito. Hã, qual é a dica que tu dá para os líderes, ou até para quem está pensando em evoluir para uma Uma liderança. uma liderança, Uhum. de competências mais básicas, tirando as que já são sabidas, mas as que tu ainda acha que precisam ser ou mais reforçadas, ou se existe alguma outra nova, em razão do contexto em que a gente vive hoje, que precisam ser melhor desenvolvidas. Essa pergunta eu vou te responder de uma forma muito tranquila, porque é algo que eu trago direto para as lideranças, né. E o que eu vou trazer não é um pensamento meu, é um pensamento do Aristóteles. O Aristóteles, já na Grécia Antiga, percebia o quanto a gente era interdependente, o quanto as boas relações é que faziam as coisas acontecerem. Né. E para que eu possa me relacionar bem contigo, com as outras pessoas, ele criou o que ele chama de código de ética. Então a ética é a conduta adequada para que eu possa estabelecer relações de confiança, para que eu possa empatizar e estabelecer relações de confiança. E ele diz que a ética tem 4 bases, 4 pilares: respeito, respeito mútuo, né, tu te respeitar e respeitar o outro; solidariedade, que é uma questão básica do desenvolvimento humano, né, a antropologia diz que a gente começou a nossa civilização quando a gente foi solidário ao outro, não deixamos o cara que quebrou a perna para o leão comer, Sim, e levamos ele durante aí 3 meses, né, nos colocando em risco, né. Então justiça, aliás, respeito mútuo, solidariedade, justiça, que nosso senso de justiça do ser humano é gigantesco. A gente vê a área do direito aí, quantas leis existem, né, o vade-mecum deles é um troço absurdo, e cada vez está se criando mais leis para que as pessoas consigam sentir o senso de justiça, é uma necessidade humana. E diálogo, dialogar, né, dialogar. conversar com as pessoas, ter contato com elas, né, para que a gente possa estabelecer relações. Então, retomando, né, respeito mútuo, solidariedade, justiça e diálogo. Se a gente sair, né, de manhã de casa com essas 4 palavrinhas em mente, tentando estabelecer elas na nossa relação,
a gente vai estar fomentando aquilo que é fundamental para o trabalho em equipe, que é a empatia, que gera uma relação de confiança. O Deming, né, do ciclo de melhoria contínua, ele tem lá o PDCA, Alta né. qualidade. E a minha interpretação do PDCA é o seguinte: empatia gera confiança, confiança gera trabalho em equipe gera resultado, o resultado gera mais empatia, a mais empatia gera mais confiança, então é um É ciclo um de ciclo, empatia contínua. que é um ciclo virtuoso, Virtuoso. né. Exatamente. Que legal, Celso. Olha, tivemos uma aula aí hoje, né, sobre comunicação, liderança, ambiente seguro, né, assuntos aí que precisam ser aprofundados, né, Uhum. seguidamente, assim, porque a sociedade evolui, as coisas caminham e a gente precisa ser flexível também para se adaptar a esses temas, né. A gente tem 1 minuto? Só voltando àquela 1 minuto pesquisa da Gallup, da Galo. né, é Sim. interessante porque, isso que eles falam da falta de engajamento, também tem a ver com o momento de vida das pessoas. Como eu digo, Hum, existe uma crise vital que eu tenho que entender o que que esse mundo faz e buscar o sentido para ele, né. Então, até 30 anos, 35 anos, eu estou focado no ter. A partir daí eu começo a pensar no ser. Certo? Quando eu penso no ser, eu me engajo mais. Quando eu penso no ter, eu troco aqui por lá por R$ 100. Então, é muito complexo a gente falar de engajamento em gerações, não em gerações, mas em pessoas com pouca idade, tá? Para ajudar nessa ideia da Gallup aí. legal. Então, pessoal, ah, tivemos aí mais um tira-gosto aqui no final para brilhantar o final do nosso episódio aqui sobre felicidade organizacional e engajamento. Agradeço demais, Celso, a tua participação, Idem. nosso parceiro de sempre. Eh, a gente vai divulgar, como eu falei lá no início, as redes sociais do Celso para vocês acompanharem o trabalho dele, as redes da Fundatec, que vocês já têm acesso e vai sempre ficar fixado no nosso conteúdo, para que vocês possam comentar, compartilhar, trocar ideia conosco sobre este e os outros temas que virão nos nossos próximos episódios, que vocês vão poder acompanhar, reforço novamente, no nosso canal do YouTube e também lá no Spotify. Espero vocês para a nossa próxima edição. Muito obrigado.